É uma listinha de 5 itens, né? Primeiro Deus. E depois vem a família. E depois vem o trabalho. E depois vem a igreja. E depois vem os hobbies. E se você acredita nisso, como eu já acreditei também, pode rasgar a sua Bíblia e jogar fora também. Porque não tem como você seguir essa ordem e seguir a Bíblia ao mesmo tempo. A ordem, a palavra de Deus. Não tem como, porque ela é incompatível. Pessoas acabadas, pessoalmente. Com casamentos destruídos, filhos que sem relacionamento, sem construção de relacionamento, não tem tempo para cuidar da vida espiritual, ir na igreja, tem desculpas para tudo e na verdade não consegue fazer nada, mas no trabalho é idolatrado, é reconhecido, né? E a minha questão é, primeira coisa, te perguntar para onde você quer ir. Porque entenda que organizar sua vida pessoal não é uma opção para alguém que tem princípios. Então, se você está assistindo esse vídeo, por exemplo, eu falando para você sobre prioridade pessoal, mas você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, esse vídeo não faz sentido para você. Porque eu estou falando aqui para pessoas que são como eu, que em algum momento, né, correram muito atrás de resultado, mas depois descobriram que o resultado não vale a pena comparado à sua vida pessoal, que tem que ter um equilíbrio. Você não pode nem ser só cuidar da sua vida pessoal e desconsiderar a profissional, e nem pode só cuidar da vida profissional e desconsiderar a pessoal. Você tem que cuidar dos dois. E esse equilíbrio, ele não parte da sua organização profissional para a pessoal, é o contrário, é da sua organização pessoal para a profissional. Então a organização de tempo, de prioridade, ela tem que ser feita baseada nos seus princípios. Se você tem princípio, por exemplo, cristão, se você crê na salvação, se você crê em Jesus, se você crê que você vai morar eternamente com Ele, você não quer ir para o inferno, você quer ir para o céu. Então você tem que viver como salvo, você tem que ser salvo e viver como salvo. Só que você não vai conseguir ser salvo e viver como salvo se você priorizar a tua agenda profissional. Você não vai conseguir. Você já vai ter a sua recompensa aqui, você vai viver, pode morrer a qualquer hora, deixar o dinheiro aí para alguém, né? Mas você não vai conseguir ter a garantia de ser salvo e viver como salvo, ou seja, se adaptar ao reino de Deus já hoje para viver eternamente com Jesus. Porque se você, por exemplo, prioriza só o seu trabalho, você vai odiar Jesus. Você não vai gostar dele. Por que você não vai gostar dele? Porque você vai chegar lá, não vai ter cerveja, não vai ter happy hour, não vai ter grupinho de empresa que um fala mal do outro. Lá não vai ter tudo isso. E se você priorizou isso, é sinal que você se dedicou mais a isso. E quando chega lá, você vai falar, Jesus, por favor, me manda para o inferno, que lá pelo menos eu vou estar mais com os meus amigos, com as pessoas que eu estava habituado, enquanto eu estava vivendo naquela carne lá no mundo. E a questão é que a organização pessoal, ela não é como você aprendeu, como eu aprendi. Por exemplo, como que a gente aprendeu a organização pessoal? A gente que é cristão, né? Quem crê em Jesus. Que a prioridade é Deus em primeiro lugar. É uma listinha de 5 itens, né? Primeiro Deus. E depois vem a família. E depois vem o trabalho. E depois vem a igreja. E depois vem os hobbies. E se você acredita nisso, como eu já acreditei também, pode rasgar a sua Bíblia e jogar fora também. Porque não tem como você seguir essa ordem e seguir a Bíblia ao mesmo tempo. A ordem, a palavra de Deus. Não tem como, porque ela é incompatível. Esse princípio que foi colocado, a explicação é muito simples, né? Porque Deus é tudo, está em primeiro lugar. Aí em segundo, né, vem a família, porque a família é a base da sociedade, essa é a explicação. Terceiro vem o trabalho, porque não adianta nada eu não trabalhar, não ter dinheiro. Aí depois vem a igreja, ou seja, minha dedicação à igreja, cuidar das coisas da igreja, priorizar a igreja. E depois, no meu tempo que eu tiver livre, eu vou ter os meus hobbies. Eu vou, sei lá, quem gosta de futebol, eu por acaso não gosto. Quem gosta de tênis, quem gosta de caiaque, quem gosta de pescar, seja lá o que for. E você que acredita nisso, até esse momento, você nunca conseguiu cumprir isso, porque é impossível.
Porque a impressão que dá é que assim, se você põe Deus em primeiro lugar, aí você não consegue cuidar da família. Daí tem um certo momento que você vai ter que cuidar mais da família, não dá conta do trabalho. Aí em um determinado momento você tem que se dedicar mais ao trabalho, a família fica de lado. Isso é impossível e é contra 100% a Bíblia. Uma pessoa que segue esse tipo de prioridade pessoal é uma pessoa que ela não vai conseguir nem ter prioridades profissionais, porque ela vai priorizar 100% a área profissional, porque no final a desculpa é que precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, é para pagar o carro, para pagar a casa. Quantas pessoas estão hoje em carros caros, de 200, 300, 400 mil reais, e vivem emburrados com a família, quando sai para passear só pensa na parcela do carro que você tem que pagar e nos problemas que você tem que resolver na segunda-feira. Entenda que esse tipo de prioridade pessoal, ele vai te matar. Não faz sentido. Se você parar para pensar, não faz sentido. Se você é uma esposa, por exemplo, está me assistindo, né? E o teu marido é empresário, tem um grande negócio, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o quanto é difícil para os seus filhos. Se você é um esposo e tem um grande negócio, ou uma mulher que tem um grande negócio, você sabe que a tua família, você fica suprindo eles com viagem, com passeio, né, que eles têm que respeitar para ganhar uma viagem para Disney. E se você está começando um negócio agora, a tua desculpa é que você tem que trabalhar muito para poder dar conta, porque as contas são muitas. Então entenda que nunca vai colar. Nunca vai colar. Cola para você, né? Aí você perde a família, você perde filho, você perde tudo em troca de uma desculpa. Porque, na verdade, você não vai ganhar dinheiro dessa forma. Se você não tiver organizado pessoalmente, não tem equilíbrio, entendeu? E se não tem equilíbrio, você não vai conseguir ter rendimento na sua área profissional. Aí você pode estar se perguntando assim, João, então qual seria a explicação? Se a prioridade não é essa ordemzinha de 5 itens aí. Eu tive a oportunidade de já treinar muita gente e a gente treinava a área profissional com as prioridades, né? São muitas estratégias hoje que existem para que a pessoa pudesse render no seu dia de trabalho. Mas em alguns momentos, quando é um gestor, um diretor que a gente está construindo, ou quando a gente está como diretor executivo ou CEO de uma empresa e lida com pessoas mais próximas, a gente tenta ensinar eles essa área pessoal para que haja satisfação, né? Numa vida satisfatória, né? De alegria. E claro que eu estou falando para gente que ama Jesus, né? Porque se você odeia Jesus, se você ama o pecado, se você ama a vida de qualquer jeito, esse vídeo nem faz sentido para ti, você pode até ir embora, né? E nós estamos falando de alguém, eu tô falando assim, um executivo cristão falando sobre como crescer profissionalmente e ter uma vida pessoal ao mesmo tempo. Então pensa comigo, você é uma pessoa, então você está no meio das situações. Entenda que ao redor de você tem sua família, tem seu trabalho, tem as coisas que você gosta de fazer, né? Tem seus filhos, tem sua casa, tem seu carro, está tudo ao redor de você. Quando você casa, você e a sua esposa se tornam um, certo? A Bíblia fala que o homem deixa a sua casa, toma sua mulher, eles serão um. Então você se torna um. Se você teme a Deus e serve ao Senhor, Deus está com você e a sua esposa. Então você tem ali um laço de ficar no centro de todas as situações. Porque eu sou uma pessoa íntegra. O cristão ele é chamado para ser íntegro. A pessoa que teme Jesus, ela é para ser uma integridade, é para ser uma coisa só. Então eu acabo sendo uma pessoa única, um com a minha esposa, no caso que eu sou homem, se você é mulher, um com o seu esposo, e Deus, o reino de Deus está em prioridade para você. O que nós lemos lá, por exemplo, em Mateus 6,33? Que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. A ordem de prioridade, se você quiser criar uma ordem, é, em primeiro lugar, o reino. E acabou. Mas, João, o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é servir o reino de Deus. O que é servir o reino de Deus? O reino de Deus ele é estabelecido na terra através da igreja. Se você não congrega, se você não prioriza cuidar da casa do Senhor, se você não prioriza estar ali nos cultos cultuando ao Senhor, se você não prioriza levar teus filhos com você, tua família,
Se você não prioriza o reino do Senhor, a obra do Senhor, se você não prioriza a igreja do Senhor, e eu não sei qual igreja que você vai, se você vai em alguma, eu não sei qual é o ensino que você tem lá, mas a igreja de onde eu faço parte tem muito trabalho, a gente trabalha muito. Trabalha na pregação, trabalha no evangelismo, trabalha para cuidar das vidas, trabalha na área social distribuindo cesta, trabalha em obra quando está construindo igreja. A obra do Senhor, o reino do Senhor tem que ser prioridade em tudo na minha vida. Vai para vigília, não falta um culto, deixa de ganhar dinheiro para ir na igreja, porque parece estar deixando de ganhar dinheiro. Mas quem prioriza o reino do Senhor sabe que o dinheiro vem muito mais fácil e sem maldição, sem o suor. Entenda que é uma burrice muito grande, ou é uma falta de entendimento, é uma ignorância muito grande, quando você, por exemplo, tem uma vigília na sua igreja na sexta-feira, e você diz assim, sexta-feira é minha noite da família, eu não vou priorizar o culto do Senhor. Não vou priorizar o reino. Sexta-feira é minha reunião com os meus gestores, eu não posso ir na reunião. Domingo, eu preciso acordar mais tarde, que eu gosto de uma cafeteria em tal lugar. Entenda que você pode fazer o que você quiser. Você não é obrigado. Ninguém está com uma arma na sua cabeça para você priorizar o reino. Mas entenda que quando você não leva a tua família para priorizar o reino junto com você, você está dificultando os seus filhos de conhecer a Deus. Você está dificultando a sua esposa de caminhar com Deus. Você dificulta as pessoas ao seu redor, que você comanda, que você dirige, de conhecerem a Deus. Dificulta a sua vida de conhecer a Deus. Entenda que não tem como você querer ter uma vida pessoal, organizada, se você crê em Jesus, quer viver eternamente com Jesus, mas não quer viver o reino dele hoje. João, mas é um exagero, já vou na igreja uma vez na semana. Deixa eu te falar, depois que Jesus voltar, e nós encontramos com ele no céu, e tivemos as bodas do Cordeiro, depois nós vamos ter o reino do Senhor durante 1000 anos, aí nós vamos ter o julgamento final, o juízo final para todos aqueles que vão para o inferno. Todo o processo depois da volta de Jesus, nós nunca mais vamos perder ele de vista. Nunca mais vamos perder Jesus de vista. Agora, se você, depois que morrer aqui nessa terra, ou Jesus voltar, você quer nunca mais perder Jesus de vista, faz algum sentido você não priorizar ele hoje? Por isso que eu falei já para você, que se você não vive o reino de Deus hoje, se você não prioriza o reino de Deus hoje, você vai odiar a salvação. Você não vai gostar. É melhor você não ser salvo. É melhor você não crer em Jesus. E aproveitar essa terra aqui até esgotar. Balada, cerveja, trabalhar 24 horas. Prioriza. Porque pelo menos você vai aproveitar o momentâneo, né? E depois vai ter que glorificar Deus no inferno. Como incenso incansável que vai acontecer. Você vai ver eternamente queimando no inferno. Mas eu quero ser salvo, João. Você está exagerando. Então você tem que viver o reino de Deus hoje. Aí você fala para mim assim, mas João, quer dizer que se eu vou priorizar o reino, ele vem antes da minha família? Com certeza. O reino de Deus vem antes que você mesmo. Você tem que amar o reino de Deus na sua vida pessoal e na vida profissional mais do que comer, mais do que respirar. Por exemplo, lá em Mateus, eu anotei aqui para não esquecer nenhum versículo, 10:37, fala que aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. Mas João, eu não posso ir na escola bíblica dominical porque domingo não dá tempo de eu chegar no almoço lá da minha família. Então você vai ter que perder o almoço. Desculpa. Eu vou te contar uma coisa. Quando você vê um casal que já tem filhos grandes, que são tementes ao Senhor, que não se envolve com bebedice, são idôneos, são íntegros,
as pessoas almejam falar assim, poxa, eu queria que meus filhos também fossem assim. Na verdade, você deveria falar o seguinte, poxa, eu deveria ter sido igual eles foram, priorizando o reino de Deus para que meus filhos fossem como o filho deles. Se você não prioriza o reino, as pessoas que estão debaixo de você ou com você também não vão priorizar, porque elas vão na sua desculpa. Então, a organização pessoal do crente, do cristão, da pessoa que quer ser salva, é colocar o reino de Deus acima de tudo e de todos. E a minha questão contigo é você que me segue aqui, você é empresário, você é executivo, você está abrindo seu negócio, você quer ganhar dinheiro, você quer realmente ter uma prosperidade e ganhar dinheiro e se sentir próspero, você vai ter que organizar a tua vida pessoal. E a tua vida pessoal vem colocando primeiro o reino de Deus. Então, prioriza sim o teu trabalho. Dentro do teu trabalho, com as prioridades para você fazer o que a gente ensina. Primeiro as coisas mais rápidas no primeiro horário da manhã para liberar as pessoas que dependem de você e você se sentir empolgado de já ter cumprido tarefa. Depois você começa com as coisas medianas, que te ocupam aí de 30, 40 minutos até 1 hora. E por último você vai tratar das coisas mais demoradas, que se não der tempo de terminar no dia, não ia terminar naquele dia mesmo. Você fecha o dia com chave de ouro e com as reuniões mais rápidas possíveis, de preferência sem reunião nenhuma, apenas com pequenas conversas, se possível até de pé. Acabou. Mas e na tua vida pessoal? Aí você sai de um profissionalismo, de um resultado e chega em casa com uma família infeliz. Chega com um carro de 500 mil reais, R$500 mil e um filho que na escola está dando trabalho. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A prioridade na sua vida pessoal, para você que é crente e que quer realmente ser salvo e viver como salvo, é o reino de Deus. Eu quero deixar um convite para você. Nós temos um podcast, eu tenho um podcast que eu participo como apresentador, chamado A Bíblia Diz Isso. É um podcast do pastor Sebastião Feliciano, que é o meu pastor, meu líder, e que é, além disso, um irmão, um companheiro, um amigo e alguém que a gente tem muito apreço e que Deus nos uniu assim de uma forma especial. E esse podcast completou agora há pouco, 2 meses, com mais de 160 mil visualizações. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo, para você estudar mais sobre a palavra, entender sobre a palavra e a prioridade da palavra. E com isso você vai conseguir ter mais resultado, tá? Essa é a grande chave para você ser feliz, é priorizar o reino. Até a próxima.